Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme seja o horário em que você está assistindo a este vídeo. Quero agradecer a Deus pela sua vida. Quero dizer que todos os dias oro por você que é internauta e que assiste o canal TV Bíblia no ar. Hoje eu vou trazer mais um vídeo aqui para você interessante. Eu sempre trabalho no sentido de mostrar que há um Criador e que esse Criador é Deus. Porém, hoje eu vou falar um pouquinho sobre biologia. Já quero dizer de antemão, sempre digo isso em todos os vídeos, eu não sou biólogo, não sou formado em ciências, muito embora sou um autodidata nessas ciências e gosto sim de pesquisar. E há muitos anos que eu venho pesquisando, claro, há mais de 20 anos. Então, hoje eu vou trazer um pouquinho de Deus, vida, biologia. É mais ou menos isso que eu vou trazer para você, mostrando que por trás de tudo isso há um Criador. Porém, se você não assistiu o vídeo todo, claro, você não vai entender aonde eu estou querendo chegar com essa mensagem. Bom, então vamos em frente. Eu coloquei aqui Deus, a vida e a biologia. A complexidade de tudo isto nos remete a um ser inteligente e criador de tudo. Então, é muito comum as pessoas que são adeptas da evolução, da teoria da evolução, e até alguns professores, né, que são ateístas e pegam os alunos despercebidos, tanto no primeiro grau, segundo grau, como na faculdade, para tentar provar que Deus não existe. Mas eu quero dizer que eles não conseguem, nós podemos até não conseguir provar pela ciência que Deus existe, mas nos esforçamos para isso. Mas muito menos ateístas conseguem provar para nós, através da ciência ou do que quiser, da filosofia, da argumentação, que Deus não existe. Bom, então vamos em frente. Hoje, como disse, né, o título é Deus, a vida e a biologia. Ou seja, esse seria o título do vídeo, porém a complexidade de tudo isto nos remete a um ser inteligente, criador de tudo. Eu tenho vários compêndios de ciência comigo, porque eu gosto disso, né, pesquiso constantemente. E não é só biologia, são várias ciências que eu gosto de pesquisar, sou autodidata. Porém, quanto mais pesquiso, mais me aproximo de Deus. Mais percebo que existe um Deus. O Deus da Bíblia, por exemplo. Então, hoje é mais ou menos nesse sentido que eu vou navegar, mas claro, tem muitas surpresas, né? E você, se não assistir o vídeo até o final, não vai terminar não entendendo nada do que eu estou trazendo. Bom, então vamos em frente. Vou voltar um pouquinho porque ele não é para passar dessa forma, assim, passando do jeito que eu. Então eu coloquei assim: crescimento, diferenciação e renovação celular. Aí coloquei aqui DNA, síntese proteica, divisão celular, crescimento e regeneração de tecidos versus diferenciação celular e assim por diante, né? Então, eu coloquei um texto bíblico aí para você, justamente para você entender. Eu trago isso mais voltado para mostrar para as pessoas que toda essa complexidade da vida nos remete a um ser inteligente que criou tudo isso. É impossível, eu já estudei inúmeras vezes a teoria da evolução em diversos livros, eu tenho diversos livros aqui com a teoria da evolução, e quando estudamos, lemos e chegamos ao final de cada livro, nós percebemos que deixa muito a desejar para se confirmar que a teoria da evolução é algo verdadeiro. Por isso, eu sou adepto do design inteligente e do criacionismo. E, claro que os meus vídeos sempre
trazem uma conotação nesse sentido. Por isso eu coloquei aí um texto mostrando alguns textos da Bíblia, que você pode acompanhar na sua Bíblia, se você quiser. E eu coloco assim: a renovação da vida é retratada em diversos versículos bíblicos, como Isaías 40, verso 31, né? E fala sobre a renovação das forças daqueles que esperam em Deus. Romanos 12 e 2, que descreve a transformação pela renovação da mente. Segundo aos Coríntios 5 e 17, que aponta que em Cristo o indivíduo se torna uma nova criatura, onde o antigo se foi e o novo começou. Outros versículos, como Salmo 51, verso 10, Jó 14, versículos 7 e 9, também falam do renovo e da esperança. Por que trouxe esse texto? Porque esses textos, basicamente, eles falam de renovação espiritual. E eles trazem para nós uma ideia de quando nós nos renovamos espiritualmente através de Cristo, nós temos vida abundante. A vida é bem melhor para a gente. E há uma renovação, há uma esperança, há uma força, há uma vitalidade em nossa vida. E eu sempre vivo isso no meu dia a dia, independente de algumas enfermidades, da velhice ter chegado e tal, não me queixo da velhice, pelo contrário, agradeço a Deus pela longevidade. Então, a gente entende que a vida se renova, mas não é diferente quando você acessa um compêndio de biologia, por exemplo. Eu já li vários compêndios, eu tenho muitos aqui comigo, posso até mandar em PDF para você, tenho à vontade mesmo. Então eu gosto de pesquisar. Mas quando você acessa um compêndio de biologia e você encaixa mesmo todas as ideias e você vê que realmente a vida se renova. Certo? Há até quem diga, até teólogos que assim dizem, nós não nascemos para morrer, ou seja, não fomos criados por Deus lá no Éden para morrer. Mas aí é uma longa história, eu tenho diversos vídeos aí falando sobre isso. Você vai pesquisar no canal e vai encontrar outros vídeos falando sobre essa questão. Que não nascemos para morrer. Bem, mas a verdade é que a vida se renova. E ela se renova tanto espiritualmente, conforme os textos bíblicos que eu já passei para você, e que quando renovamos a vida espiritual, renovamos também, fortalecemos também, damos esperança também à vida física. Então, agora vamos entrar um pouco em biologia para você entender o que quero falar e aonde quero chegar. Tá bom? Eu vou começar assim por alguns fatos curiosos a respeito das células, certo? A respeito das células. Então, eu coloquei assim, cada célula humana tem cerca de 2 metros de DNA. Preste bem atenção nisso. DNA, você já sabe, você teve pelo menos no 2º grau, acho que você já sabe o que é um DNA. Então, é o equivalente a colocar 20 quilômetros de fio dentro de uma bola tênis. Isso seria o DNA da célula, na célula, certo? Usar essa expressão. Aí eu coloquei ainda, cada ser humano tem 1 trilhão de células. 1 trilhão, deixa-me ver, 1 bilhão, 1 trilhão, não, 1 quatrilhão de células. Tantos zeros que às vezes a gente se atrapalha. 1 quatrilhão de células. O DNA de uma pessoa, todo estendido, teria um comprimento, aliás, equivalente à distância percorrida em 8.000 viagens à Lua de ida e volta. É fantástico, não é verdade? Isso é fantástico. É por isso que o salmista, falando sobre Deus e acreditando que foi Deus que o criou, como eu também acredito, Deus que me criou,
Então ele diz assim: graças te dou, visto que está falando com o Pai, né? Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe. Eu digo mesmo para Deus. Vou repetir o que o salmista disse. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Então, olha, é fantástico isso. Quando você começa a analisar, faça esse teste. Pega aí um livro de biologia bom, eu tenho diversos aqui, se você quiser eu mando em PDF. E comece a analisar e você vai ver que é fantástico. É maravilhoso. Quando você começa a entrar nesse mundo invisível ao olho humano, da biologia, das partículas, por exemplo, né? Das células, então a gente viaja. Eu, na verdade, me comprazo nisso. Fico muito feliz, tá bom? Então vamos em frente. Ainda fatos curiosos, né? O DNA de uma célula tem 3,2 bilhões de letras. Aqui agora traduzido em letras, até mesmo porque há a leitura do DNA. Já se pode fazer, inclusive, a leitura do DNA. Né? A leitura do DNA. Ou seja, as letras são os nucleótidos, né? Os nucleótidos, que são como letras, que são lidas, né? Por um software inteligente para repassar isso. Quando eu digo software, não é uma coisa criada por computador. Eu falo numa linguagem, eu sou também TI, né? Gosto de informática. Então, é um software inteligente que Deus colocou no ser humano para ler o DNA, transmitir para os genes, aquilo que leu, né? Então, eu vou repetir a leitura aqui, você acompanhe comigo. O DNA de uma célula tem 3,2 bilhões de letras ou nucleótidos. O número de combinações que é possível fazer com tantas letras é tão grande que para imprimir seriam precisos 5.000 livros de tamanho médio. No entanto, somos quase iguais uns aos outros. E o meu DNA é 99,9% igual ao de todos os meus vizinhos. Ou seja, você aí que está me assistindo agora, meu DNA é 99,9% igual ao seu DNA. Então, essa complexidade maravilhosa da vida, com toda essa movimentação, nós nem percebemos, mas aqui dentro de nós há uma movimentação gigantesca, constante. Do contrário, nós estaríamos mortos, né? Que são as células, né? Que são muitas coisas funcionando dentro do nosso ser para que nós estejamos vivos. Tanto verdade é que se morre alguém e você enterra aquela pessoa, daqui a alguns anos você vai cavar no local, vai encontrar apenas os ossos que ainda subsistiram, mas o restante se desfaz, se torna pó, como diz lá em Eclesiastes 12, né? E o pó volta à terra e o espírito volta a Deus que o deu. Então, voltou a ser terra, porque a Bíblia também diz que do pó nós fomos tirados, fomos tomados por Deus e fomos formados. Então, aqui dentro desse corpo e do seu corpo aí, que você que está me assistindo, há uma revolução gigantesca, constante, em pleno funcionamento. Do contrário, você não está vivo. Certo? Isso eu posso afirmar com todas as letras, diante de muitos livros que já li, tanto de biologia, ciência quântica e outras ciências que eu gosto de astronomia, eu gosto também muito, e comparando com a Bíblia, é impossível que essas coisas tenham surgido do acaso. Há uma mente inteligente que criou tudo isso. Essa é que é a grande verdade. Bom, então vamos em frente para a gente
continuar se deleitando aqui. Pelo menos eu estou me deleitando. Se você não tiver problema, mas eu gosto. Ainda fatos curiosos. Olha, presta bem atenção. As diferenças das células. Apesar de serem de apenas uma letra em cada 1000, são suficientes para nos identificar, certo? Mais de 60% dos genes humanos são semelhantes aos de uma mosca. Veja que há uma diferenciação nesses genes, né? Cerca de 96% do DNA humano é não codificante, ou seja, parece não estar ali a fazer nada. Parece só, certo? Muitos dos genes humanos estão desativados. Nós temos genes capazes de produzir uma cauda se fossem ativados. São coisas da biologia, né? Eu gosto de analisar essas coisas. Se você tiver alguma dúvida, eu já conversei muito com médicos, com biólogos. Eu sou muito conversador e já troquei ideias com médicos, inclusive sobre epigenética. A ciência um tanto quanto está se aprofundando agora, né? Genética. Então, gosto da biologia e estou trazendo para você hoje esses fatos curiosos. Essas coisas que eu vou trazer para você aqui, quando terminar, se você tiver pelo menos 2 neurônios, eu acredito que tem, você vai concluir, realmente tem que ter sido um ser inteligente, fez tudo isso funcionar plenamente. Vamos em frente? Bem, eu coloquei aí mais ou menos a organização do DNA, seres eucariontes, né? Claro que no outro vídeo eu posso falar o que significa isso, eucariontes, né? Mas vamos em frente. Então está aí a organização. Você está vendo aí como é que uma quantidade tão grande de DNA cabe no núcleo de uma célula. Observe que a célula é mínima. E aí eu coloquei o DNA mais ou menos estirado. Como é que essa quantidade tão grande de DNA, fosse um só, tudo bem, mas são, já disse aí, milhares, cabe dentro de uma questão, claro, de organização. Vamos em frente. Então veja só, coisa fantástica, né? Que mundo fantástico. Isso é impossível vir do acaso. Vamos em frente. Aí eu coloquei agora aqui uma observaçãozinha. É tudo uma questão de organização. O DNA arruma-se formando cromossomas. Então, o DNA é um grande formador de cromossomas. Está aí esse mundo fantástico sendo exposto para você. Você tem isso aí no livro de biologia. Eu tirei isso de um livro de biologia. A maioria dessa matéria aqui, algumas coisas eu acrescentei, é claro, mas a maioria eu só fiz o cola copia, né? Só isso, nada mais. Então, se você quiser, eu mando livros para você, tenha à vontade. Aí eu coloquei assim, carótipo humano. Vamos falar um pouquinho. O carótipo de uma espécie corresponde ao número, à forma e ao tamanho dos cromossomas dessa espécie. Representa um número total de cromossomas e de uma célula somática do corpo. Então, há diferenciação desses cromossomas e é por isso que eu posso afirmar com todas as letras, nós não viemos do macaco, de forma nenhuma, certo? Nem tudo começou de um pequeno germezinho, né? Como a teoria da evolução quer dizer. Há espécies e a diferenciação disso, né? Então você tem que estudar para perceber que a palavra de Deus está correta. Eu coloquei assim, divisão celular. A maravilha, é magnífico você estudar a divisão celular. É claro que aí eu estou trazendo uma coisa bem compactada, certo? Eu não estou trocando em miúdos, mas o livro que eu tenho aqui, de onde eu tirei essas informações, inclusive
coloca tudo em miúdo, certo? É bem interessante. Então, mas vou falar um pouquinho sobre a divisão celular. É bastante compacto, mas com demonstrações aí de desenhos, tal, para poder você acompanhar. Mas você pode assistir esse vídeo quantas vezes quiser para você ver. A divisão celular é outra coisa fantástica. A célula se divide. Ela se transforma, ela é interessante, certo? Ela cria outras células, né? E vai assim por diante. É por isso que quando você sofre corte, braço, seu corpo, se você não for muito diabético, né? Que às vezes a diabetes impede um pouco o fechamento daquela cicatriz, impede de cicatrizar aquele corte. Porém, eu estou trazendo aqui algo bem simplificado, certo? Já para poder você entender. Porque se for trazer um vídeo aqui trazendo pormenores, é difícil de eu trazer para você essas informações e você não vai entender. Então eu coloquei assim, ciclo celular. Existe um ciclo, conjunto de transformações que ocorrem numa célula desde a sua formação até ao momento em que se divide, origina duas células filhas. Então, coloquei um desenhozinho aí para você ter uma ideia como a coisa se processa, mas é mais ou menos por aí. Vamos em frente. Bem, o que é que acontece nesse ciclo? A célula se transforma e ela faz uma replicação, certo? E aí forma mais outras células, né? Então vamos em frente. É por isso, como disse, que o corte se fecha, porque as células se multiplicam e termina fechando aquele local. Até numa árvore, né? Se você dá um corte lá numa árvore e não seja um corte profundo que dê para matar a árvore, você corta um cantinho lá da casca da árvore, demora um pouco, passe alguns meses, volte lá que criou uma cicatriz ali, fechou, as células se reproduziram e ali fechou tudo direitinho. E isso é o ciclo da vida, essa revolução que há dentro de uma vida que é impossível vir do acaso. Tanto é impossível vir do acaso, tanto é interessante isso, que quando uma árvore morre completamente, a tendência dela também é apodrecer na terra, porque a árvore não tendo mais vida, as células não estão se reproduzindo. Ela vai se decompor e se acomodar ao meio ambiente. Eu estudei muito sobre isso, acomodação de células ao meio ambiente. Então, o defunto também, quando é colocado lá debaixo do chão, as células vão se derretendo, ainda às vezes permanecem alguns ossos, tal, mas vai tudo se acomodando ao meio ambiente, porque ali não há mais vida. Então aquela revolução que existia de reprodução de células acabou-se. Deu para você entender agora? Porque é interessante isso, é por isso que eu digo, tem que ter um ser inteligente por trás de tudo isso. Aí eu coloquei ainda mais alguma coisa do ciclo celular, né? Para você entender, coloquei mais com desenhos para você perceber o que eu quero fazer para você. A variação da quantidade de DNA da célula durante o ciclo celular. Então há uma variação, né? Quantidade de DNAs dentro da célula durante o ciclo celular. Isso é uma movimentação, tudo isso é algo vivo que está aí se movimentando, do contrário não existe vida. E isso de uma forma concatenada, de uma forma organizada, de uma forma de reproduzir mais vida, certo? Vamos em frente. Eu coloquei a fase mitótica, né, da divisão celular. A fase mitótica é constituída pela mitose e pela citocinese. Aí eu coloquei aí o desenvolvimento, coloquei aí, fiz questão de botar Colossenses 1:16, justamente porque ali mostra que, na verdade, é Deus quem
cria tudo mesmo, não adianta. Então aí você aproveita e lê tudo que está aí. Eu vou adiantar um pouquinho, porque senão esse vídeo fica muito longo, tá bom? Mas repita aí o vídeo, essa tela, a quantidade de vezes que você quiser e leia tudo isso. Aí as fases da divisão, né? A prótese, aliás, a prófase, a metáfase, a anáfase, metáfase, a anáfase e a telófase. Então, tudo isso são as divisões, né, que ocorrem, as movimentações que existem dentro de nós, nas células, no DNA. E então, para isso, é somente assim que um ser vivo se comporta. Se não tiver toda essa movimentação, o ser está morto e as células vão se decompor. Aí eu coloquei aqui mitose, aí vem a prófase, né? Aí todo o desenvolvimento dessa área aí, tudo explicadozinho aí para você. Vamos passando, para a gente andar. Aí eu coloquei aí mais explicações sobre o assunto, né? As células, tudo isso aí está em movimentação dentro da gente. Do contrário, a vida não existe. Se não houver todo esse movimento no meu corpo, no corpo da árvore, o vegetal, nem o vegetal está vivo, nem eu estou vivo. E a tendência é com o tempo se decompor em todas as células, porque faltou vida. É por isso que a gente remete lá para Deus, que soprou a vida no homem e criou todas as coisas, segundo Gênesis. E no final da... Aí eu coloquei todas as fases. No final da prófase, o núcleo, ou seja, o nucleolo, desintegra-se e o invólucro nuclear desagrega-se. Coloquei as fases aí da prófase, né? Aí vem a metáfase. Os cromossomas atingem a sua máxima condensação. Aí tem uma demonstração desses cromossomas, né? Vamos em frente. Eu coloco aqui, os cromossomas alinham-se no plano equatorial da célula, formando a placa equatorial. Tudo isso é movimentação dentro de você e de mim. Os centrômetros ocupam a região central da célula e os cromatídeos estão voltados para os polos. É interessante, viu? Tudo isso é uma gigantesca movimentação. É algo vivo dentro de nós que estamos vivos. Sem isso, o ser está morto. Então, um corpo sem vida, as células se decompõem, se acabam, vira pó. Um corpo com vida, há toda essa movimentação dentro desse. Certo? Deu para você entender? Que fantástico, que maravilha. Converse aí com um biólogo, com um médico, uma pessoa que você conhece, que é amiga sua, e ele vai dizer tudo isso que eu estou dizendo aqui para você. Não estou aqui trazendo conto de carochinha, não. Aqui eu trouxe na base do cola-copia. Claro que algumas coisas eu acrescentei aí do conhecimento que já tem, porém eu tenho livros para fazer isso aqui. E trouxe todas essas informações para você, para mostrar para você o mundo fantástico que vive dentro de nós, certo? Esse mundo invisível que você... Por isso Paulo disse, olha, isso que você está vendo aí não é feito do que você vê. Paulo se reportou a isso. Quer dizer, não foi nem Paulo, escritor aos Hebreus. Alguns dizem que o livro dos Hebreus foi Paulo que escreveu, dizem que não. Mas vou citar assim, o escritor aos Hebreus. Certo? Aquilo que você vê não é feito do que você está vendo. Então vamos em outras partes. A mitose da anáfase. Então eu já coloquei aqui mais ou menos um desenho. Os cromatídeos separam-se. Cada cromatídeo passa agora a ser designado por cromossoma. Olha que coisa.
Olha outra informação interessante. Os cromossomas iniciam a ascensão polar ao longo dos feixes de microtúbulos do fuso acromático. Interessante, né? No final da anáfase, cada polo da célula contém um conjunto idêntico de cromossomas. Cada cromossoma é formado por um cromatídeo. Olha, veja que concatenação, veja que organização, veja que movimentação fantástica está ocorrendo dentro do seu corpo agora e dentro do meu corpo, só porque estamos vivos. Enquanto vida tivermos, isso vai acontecer, certo? Quando começa esses processos se degenerarem, a gente está morrendo. Então, aí é esse mundo fantástico. Não tem como funcionar se é algo do acaso. Se fosse algo do acaso, nem as células se reproduziam, nem vida existia, porque as próprias células vegetais se decomporiam, certo? Na natureza, e assim por diante. Então, não é fruto do acaso. Há vida, certo? Nessas células. Eu coloquei agora a mitose na telófase. Olha, o fuso acromático degenera e os cromossomas começam a descondensar. Olha o movimento. Inicia-se a organização dos núcleos das células filhas. Aí vem a formação de células filhas. É por isso que eu falei lá que você sofre um corte, mas com o tempo cicatriza, porque as células se reproduzem ali, fecham o local. Com a formação do invólucro nuclear em torno dos cromossomas, a partir do retículo endoplasmático e rugoso, certo? O nucleolo é reconstituído e cada célula filha entra em interfase. Olha, ação das células, DNA, toda essa revolução está acontecendo agora aqui no meu corpo e no seu corpo. Todos nós. Está acontecendo também de uma forma um pouco diferenciada nos vegetais, mas está acontecendo os vegetais que estão vivos, claro. Então, onde tem vida, há essa movimentação maravilhosa, fantástica, e não adianta dizer que é do acaso. Aí eu botei aqui a citocinese. Aí dei várias explicações aí para você, coloquei alguns desenhos, você com calma vai lendo aí o que significa cada um deles, certo? As células animais. A citocinese ocorre geralmente por estrangulamento de citoplasma. Aí já nas células vegetais, por isso que eu disse que há uma diferença, a citocinese ocorre por fusão de vesículas, certo? E aí por aí vai. Valendo aí, repasse o vídeo quantas vezes quiser, eu não tenho dúvida que você vai entender. E para concluir, estou concluindo já esse vídeo, coloquei assim, crescimento, vou até coloquei aqui como se fossem umas células e tal, vou colocar todas elas logo, o completo. Bem, crescimento e regeneração de tecidos versus diferenciação celular. Então, observe que eu coloquei uma multiplicação aí das células. Multiplicação, uma em duas, outra novamente a repetição, tal. Células perfeitas, iguais. E aí é por isso que acontece esse processo de regeneração, certo? Então, eu coloquei aqui, a mitose é responsável pelo aumento do número de células, crescimento e pela substituição de células envelhecidas, regeneração. Aí, isso é a regeneração. Aí eu coloquei aí para você entender, Gênesis 2:7, diz assim, então o Senhor
Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego. Sem essa vida, as células morrem, tornam pó novamente, conforme já expliquei. Então, não há como, por mais que eu leia diversos livros da teoria da evolução, acreditar que isso é fruto do acaso. Um ser inteligente criou tudo isso. Bem, chegamos ao final do vídeo. Se você gostou, dê o seu gostei. Se não gostou, não tem problema, diga que não gostou. Mas essa é a verdade que eu trouxe para você hoje. Certo? Deus abençoe. Até a próxima.